Graça e paz, nós estamos aqui com mais um vídeo sobre as perguntas do breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos estar tratando a pergunta de número 27. Pergunta 27 do breve catecismo: em que constitui a humilhação de Cristo? E a resposta que o breve catecismo nos dá: a humilhação de Cristo constitui em ele nascer, isto é, em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Então, a humilhação de Cristo é justamente o fato dele vir se fazer homem para estar entre nós. Então, quando ele pergunta em que constitui essa humilhação, para que nós tenhamos conhecimento, a gente tenha em mente tudo o que ele fez para nos salvar, para Deus constitui em séria humilhação. Nós temos alguns textos, no primeiro deles, ele vai nos dizer aí justamente em Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto é clássico, todos conhecemos sobre o nascimento de Jesus, que eles chegando a Belém, ele procuraram e não acharam lugar onde eles pudessem pousar, e Maria estava a ponto de dar à luz. E aí, quando ele relata o nascimento, ele vai colocar esses detalhes no versículo 7. Ele foi enfaixado e foi deitado primeiro numa manjedoura. Uma manjedoura é um coxo onde se coloca comida para os animais. Não havia berço, não havia luxo. Ele nasceu, por isso o breve catecismo vai nos dizer, em condição baixa, humilde. Não só humilde no sentido de poucas posses, mas de ser humilhante mesmo, em condição humilhante. Porque nascer dentro de um estábulo, ser colocado no coxo de animais, é uma condição humilhante. E ressalta, porque não havia lugar para eles. Ninguém abriu a porta, ninguém concedeu um lugar que fosse pelo menos digno para que ele pudesse nascer. O outro texto é Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Além de nascer em condição baixa, o breve catecismo nos fala que ele nasceu sujeito à lei. Sobre sujeição, a gente pode ver lá na pergunta 26, você pode conferir lá no vídeo, a gente fala sobre sujeição por causa do reinado de Cristo. Nós estamos sujeitos a Cristo, mas para que Cristo nos sujeitasse e reinasse sobre nós, primeiro ele se sujeitou, quer dizer, ele se colocou debaixo da lei. Ele aceitou nascer debaixo da lei. E isso é uma humilhação para Deus. O Deus que criou a lei, agora ele está debaixo desta mesma lei. Uma lei que não foi criada para ele, mas foi criada para os homens. Isso que Gálatas vai nos dizer, que ele nasceu sob a lei, debaixo da lei e sujeito à lei. O outro texto que nós temos é Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Talvez muita gente que está começando no Evangelho, às vezes até alguns cristãos um pouco mais velhos, não atentaram para esse detalhe, e a gente olha a morte da cruz como algo normal, porque está sempre na nossa mente. A história é contada, repetida, e você parece que é algo normal. Para muitas pessoas, a história da cruz ele já está quase como um conto de fadas. Mas o fato de Cristo ter morrido na cruz é um fato humilhante. Havia escrito em Gálatas 3,13 nos retrata isso, que era considerado amaldiçoado todo aquele que morria pendurado na cruz. O madeiro que ele fala ali é a cruz. Então Cristo ele aceita ser humilhado e sofrer morte de cruz em nosso lugar. Isso faz parte da humilhação de Cristo. Sem a morte de cruz, sem ele ter nascido na manjedoura, sem ele estar sujeito à lei, ele não poderia nos salvar. Mas aí a gente ainda tem mais um texto, que é o texto de Isaías 53,3, também, que fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías ele descreve Jesus mais de 600 anos antes, justamente falando do seu estado de humilhação. Era alguém em quem não se via nem aparência nem formosura. Era alguém rejeitado entre os homens. Era alguém que era de dores e que sabia o que era padecer. Se Cristo não tivesse sofrido,
nós não teríamos sido salvos. A humilhação ela faz parte disso. Então o estado de humilhação de Cristo consiste em ele sofrer todas as misérias dessa vida e sofrer também a ira de Deus. Mais um texto, o texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, Paulo falando da ceia, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que também foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, aí em 1 Coríntios ele vai nos lembrar na parte lá da pergunta 27, a resposta que diz que ele foi sepultado. O Senhor, acima de toda morte, ele aceitou ser como que vencido pela morte. E foi sepultado e permaneceu no sepulcro por 3 dias para que desse testemunho. Essa palavra ela já foi dada lá no rei Ezequias, quando Deus vai dar uma palavra para ele, e ele pergunta, diga um sinal. E Ezequias diz, não vou pedir um sinal a Deus. Deus fala, você vai receber o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o filho do homem vai passar 3 dias no ventre da terra. Isso ele já estava cumprindo as Escrituras, e ele permaneceu debaixo do poder da morte por certo tempo. Mais ainda, nós temos também a pobreza de Cristo. Esse é algo que eu gosto sempre de citar quando eu falo a respeito da humilhação de Cristo, porque hoje é corrente nos nossos dias pessoas que tentam manipular as Escrituras. Eu ouvi certa vez um certo pregador na internet falando que Cristo ele tinha uma condição boa, uma condição rica de vida, que ele não era pobre. E chegaram não sei que palavra a gente poderia usar, talvez, chegaram à heresia de dizer que na verdade Cristo ele foi para um estábulo porque não tinha lugar, porque se tivesse lugar ele tinha ido para o hotel, tinha pagado, tinha ficado bem. Mas se você quer saber a respeito disso, a palavra nos fala que a família de Cristo era pobre. Nós temos 2 textos que vão confirmar isso, você pode conferir depois, que é Lucas 2, 24. Você pega a sua Bíblia, Lucas 2, 24, que fala quando Cristo está sendo apresentado no templo, e a oferta que é dada pelos seus pais, que são 2 pombinhas, para apresentar o menino ao templo. Ele era o primogênito, ele tinha que ser apresentado ao templo. Quando era apresentado, tinha que fazer um sacrifício. O sacrifício era um cordeiro e uma pombinha. A família que não tinha condições, que não tinha dinheiro, que era pobre mesmo, ela oferecia 2 pombinhas. Você pode ver isso confirmando lá em Levítico 12, 8. Então Levítico 12, 8 vai dizer que aquele que era pobre oferecia 2 pombinhas. E lá em Lucas 2, 24 vai nos confirmar que a família de Jesus, quando apresentou Jesus, ofereceu 2 pombinhas. Só isso aí já é fato bíblico suficiente para poder garantir. A família de Jesus era pobre, de pouca condição, baixa renda. E isso por quê? Porque era necessário que ele passasse por esse estado de humilhação. E esse estado de humilhação consiste também em sofrer as misérias dessa vida. Então, pergunta 27, em que consistiu a humilhação de Cristo? Ele nasceu em condição humilde, ele está sujeito à lei, ele sofrer as misérias dessa vida, ele sofrer a ira de Deus, e passar pela amaldiçoada morte na cruz, ser sepultado e permanecer no poder da morte durante certo tempo. Isso foi a humilhação de Cristo que ele sofreu por nós. Essa é a pergunta 27 do Breve Catecismo. Confira aí os nossos vídeos, dê o seu joinha, curta, compartilhe também, para que a gente possa estar divulgando para mais pessoas esse material, para que eles possam aprender a respeito do nosso Breve Catecismo. Fiquem com Deus e até a próxima.